Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Daniele Lima, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e, primeiramente, eu quero me desculpar com vocês, porque eu acho que tem mais 2 ou mais semanas que eu não posto vídeos aqui no canal, devido a alguns processos que eu estou passando. Eu não estava conseguindo postar vídeos, não estava conseguindo administrar o meu emocional e a questão de postar os vídeos, então eu peço desculpa a vocês, peço para que vocês orem pela minha vida, porque não é fácil ter um canal de pregação da palavra. A gente sabe que o inimigo, ele se levanta contra as nossas vidas, mas ele se levanta sempre para cair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero comunicar a vocês que novamente eu vou alterar o dia de subir vídeos aqui no canal, devido ao meu trabalho, devido às demandas da minha rotina. Eu vou colocar vídeos agora na segunda-feira, é o dia certo de colocar os vídeos, porque não estou conseguindo colocar aos sábados. Estou tendo no sábado outras demandas, então na segunda-feira é um dia que geralmente eu tiro para descanso, após um domingo cansativo na igreja. Então eu vou subir vídeos na segunda-feira, tá bom? Dito isso, vamos à palavra. Hoje eu vou falar sobre o inferno, o lugar para onde Deus não quer que eu vá. A gente sabe que o inferno, ele não foi criado por Deus para nós seres humanos. O inferno, ele foi criado para Satanás e os seus anjos. Vamos à palavra, eu vou ler com vocês o texto de Mateus 13, primeiro do verso 24 ao verso 30. Está escrito assim: a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora nós vamos continuar no capítulo 13, vamos ler do verso 36 ao verso 43. Está escrito assim: explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol
no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Primeiramente, eu quero destacar... Primeiramente, eu vou destacar o que está aqui na minha frente, né? Jesus estava naquele contexto lá, explicando, né, para o povo sobre o reino de Deus, no verso 24. E aí, quando chega no verso 36, ele explica a parábola que ele tinha dito para o povo, para os discípulos. Eu quero fazer um primeiro parêntese aqui, que Jesus só dá explicação para discípulo. Deus não está preocupado em explicar as coisas, não está preocupado que as pessoas que não são discípulos de Cristo compreendam. A palavra, ela vai ser dita para todo o povo. O evangelho, ele vai ser pregado em todo o mundo. Mas explicação da boca de Jesus, para ter explicação do Espírito Santo, você precisa ser discípulo de Cristo. O discípulo é aquele que obedece. O discípulo é aquele que aprende a palavra e executa. O discípulo é aquele com quem Jesus pode contar para fazer o ID de Deus. Se você já é discípulo de Cristo, pode ficar tranquilo, porque Jesus, ele vai dar explicação para você. Deus, ele não nos deixa confundidos. Quando você orar, pode ser que Deus não te responda naquele momento, mas fique atento aos sinais do Senhor, porque em algum momento Jesus, ele vai te explicar, principalmente acerca da palavra. Eu tenho o costume de, quando eu vou abrir a palavra para ler, eu peço ao Consolador, ao meu amigo íntimo, ao Espírito Santo, que ele me explique a palavra, né? Porque ele vai me explicar e ele vai te explicar também. Vamos lá. Primeiramente, eu destaquei aqui, gente, o significado do joio. Aí eu achei lá no Google, né? Lá no dicionário do Google. Aí eu fui pesquisar e joio é uma planta daninha que cresce junto com o trigo e é muito parecido com ele, mas este só danifica o trigo verdadeiro. A gente viu aqui na palavra que o joio é o que o inimigo, que é o próprio diabo, ele semeia entre o trigo. O diabo, gente, que é o pai da mentira, ele também tem filho. Todos aqueles que vivem na mentira, assim diz a palavra, eles são filhos do diabo. Todos aqueles que não aceitarem a Cristo, embora eles não queiram admitir, eles são filhos do diabo. O que a gente precisa fazer para que a gente não vá para o inferno? Um lugar onde só haverá pranto e ranger de dentes. A gente precisa aceitar a Cristo como o único e suficiente Senhor da nossa vida. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Como eu me torno filha de Deus? Aceitando a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que há só é um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, tem pessoas que acham, e é um dito popular, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não diz isso. Jesus disse que ele é o único caminho. Então não adianta eu rezar para São Jorge, eu rezar para Maria ou qualquer outro Deus que você creia, porque Jesus, ele é o único caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus. E o diabo, ele se utiliza disso para enganar as multidões. Eu já fui católica, mas eu nunca consegui acreditar em santo.
desde criança, porque eu pensava o seguinte, se eu posso ir diretamente a Deus, por que que eu vou pedir a santo? Então, pela palavra de Deus, só por Jesus, para que a gente não termine essa vida e vá para o inferno, nós precisamos aceitar a Cristo. Assim como o ladrão da cruz, na crucificação, ele estava ali ao lado de Cristo e ele se arrependeu dos pecados dele. E naquele momento, Jesus o perdoou e falou que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Nós também precisamos confessar a Cristo para que ao findarmos nessa vida, nós estejamos com ele no paraíso. Então, aqui na parábola do trigo e do joio, Jesus está ensinando acerca do inferno. Mas por que que Jesus, que é amor, ele fala do inferno? Justamente por isso, porque Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Então, meu querido, minha querida, o inferno, ele existe. Quer você acredite ou não. Porque Deus, ele existe. Quer você acredite ou não. Deus, ele não vai ser menos Deus se você não crer nele. Nem vai ser mais Deus se você acreditar que ele existe, né? Deus, ele permanece sendo Deus. A gente acreditando ou não. A gente obedecendo ou não. A gente sendo discípulo, sendo trigo ou sendo joio, Deus, ele permanece sendo Deus, permanece sendo o Criador, permanece sendo o Senhor de todas as coisas. Algumas pessoas eu já ouvi falar assim, eu não acredito em demônio. Meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa, os demônios, eles existem, quer você acredite ou não. A gente não enxerga, geralmente, né? As pessoas não enxergam o reino espiritual. Há uma luta no reino espiritual o tempo inteiro. São os anjos de Deus lutando contra os demônios. Quem são os demônios? São os anjos caídos. Porque Satanás, ele não foi criado para ser demônio. Satanás, ele era um anjo de luz. Ele era um querubim que estava no céu adorando diante do próprio Deus. Mas em algum momento ele cogitou na mente dele ser maior do que Deus. E ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. E aí ele caiu aqui na terra com 1/3 dos anjos, que eram anjos de luz e se tornaram demônios. E aqui eles estão. Para quê? Para impedir que a gente tenha um relacionamento com Deus, para atrapalhar as nossas vidas, porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer carregar quantas pessoas eles quiserem. E eu quero te falar, você que é crente, você que acredita na palavra de Deus, você que carrega uma Bíblia embaixo do braço, e você mesmo que não sabe se você obedece a palavra ou se você atende aos seus desejos carnais, porque você fica em cima do muro. Eu quero te falar algo muito sério. A gente pode até brincar de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Então, enquanto ele puder te atrapalhar para que você não passe a eternidade com o Senhor, ele vai fazer. E quando a gente ajuda, é moleza para ele. Porque quantas pessoas a gente vê que se tornaram um escândalo no reino de Deus, né? Porque conhecem a palavra, não saem da igreja, porém viram pedra de tropeço na igreja para outros. E esse daí é o joio, é a parte ruim do trigo. Ele até conhece a palavra, mas ele não executa a palavra. Ele até conhece a palavra, mas ele não pratica a palavra. Ele faz questão de dar mau exemplo na vizinhança, na família. Ele é aquele tipo de crente que as pessoas olham e falam, olha, se ser crente é isso, eu não quero ser crente 171 igual esse meu vizinho. Eu não quero ser um crente brigão igual esse meu parente.
Então, que a gente possa decidir, de fato, servir a Cristo, decidir, de fato, obedecer a Deus. Porque enquanto a gente está em cima do muro, eu sou crente, mas de vez em quando eu vou lá no samba, porque não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver eu ser crente ir lá no pagodinho, dançar um pouquinho. Não tem nada a ver eu sair com os meus amigos, beber uma cervejinha. Não tem nada a ver, né? A geração do amor é a geração do amor. A minha geração é a geração do amor. Porque Jesus é o amor, o evangelho é o amor. E assim, é uma geração que não gosta de ser confrontada. Eu não sou tão velha assim, tá, gente? Eu tenho 34 anos. Mas eu reconheço que da minha geração para baixo é uma geração muito problemática. Porque, assim, quer pegar a palavra, não quer pegar na parte que Jesus confronta. Quer pegar a palavra e ficar pregando o amor o tempo inteiro. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho é arrependimento. O evangelho é conversão. O evangelho é mudança de mentalidade, é metanoia, é mudança de vida. Então, se você quer pegar as partes do evangelho para você se basear que Deus é amor e só isso, porque quando Jesus vem te confrontar não serve para você, toma cuidado, hein? E toma cuidado com o que você anda pregando, porque a palavra de Deus fala tanto que Deus é amor, como fala do inferno para que a gente não vá para lá. E quando Jesus ele vem me confrontar, quando Jesus vem me ensinar que eu não posso ser o joio, porque o joio ele estraga o trigo, porque Jesus ele não vai arrancar o joio. Deus ele não vai arrancar aquele que não presta do meio da igreja. Não vai arrancar o bode do meio das ovelhas. Porque ao arrancar o joio, pode-se arrancar o trigo junto. Então vai acontecer o que está na palavra. No final da consumação dos séculos, o joio vai ser arrancado e aí vai ser lançado na fornalha de fogo ardente, que é o inferno. E aqui na palavra Jesus fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o que Jesus vai falar para esses? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então toma cuidado, porque não adianta, porque é aquilo, gente. Deus, ele dá o dom. O dom Deus não vai tirar de você. Por que a gente vê tanta gente que não presta? Falando em línguas estranhas, tanta gente 171, ganhando almas para Jesus, Deus usando até mesmo para curar, porque Deus ele não vai arrancar o dom de você. Pode ser que você esteja na prostituição, pode ser que você esteja no adultério, e Deus esteja te usando, você pregando a palavra por misericórdia daqueles que estão te ouvindo. Mas não quer dizer que o Espírito Santo ele está te aprovando. Não quer dizer que a tua conduta diante de Deus, Deus está chancelando. Porque naquele dia, meu querido, se você não se arrepender, se eu não me arrepender, se a gente não se consertar diante daquele que sonda o nosso coração, nós vamos ouvir isso da boca do Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então toma cuidado, porque você pode achar que você está enganando o seu pastor. Você pode achar que você está enganando a sua esposa. Mas aquele que tudo vê, ninguém engana. Então toma cuidado com as atitudes que você está tendo da porta do templo para fora. Era isso que eu tinha para dizer. Aqui eu encerro a minha palavra. Eu vou fazer uma oração. Caso você não conheça Jesus, caso esse vídeo ele tenha chegado até você, essa palavra assustadora, né, em tempos de pandemia sobre o inferno, mas Jesus fala sobre o inferno para que nós possamos não ir para lá. Jesus fala sobre o inferno para abrir os nossos olhos, porque infelizmente, meu querido, minha querida, aqueles que não aceitarem a Cristo, quando fecharem os olhos nessa terra, é para lá que eles vão.
Então, caso você tenha ouvido esta palavra e que você queira aceitar a Cristo no seu coração, e aí você se pergunta, Daniele, como eu faço para aceitar Jesus? Eu preciso ir até uma igreja? Eu preciso estar numa célula? De repente você está vendo esse vídeo e você está acamado num hospital. De repente você está vendo esse vídeo e você está numa prisão. Porque o YouTube, ele é internacional. A gente grava um vídeo, lança ele na rede e não sabe até onde ele pode chegar. Caso seja esse o seu caso, Jesus ele não vai deixar de te salvar porque você não está na igreja. Você simplesmente está sendo tocado agora pelo Espírito Santo de Deus e eu vou orar com você. Diante de Deus você está tomando essa decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E caso você possa, caso você tenha essa oportunidade, procure uma igreja. Procure algum crente da sua vizinhança que você conheça. Fale com ele que você aceitou Jesus e que agora você gostaria de conhecer uma casa espiritual, para que você venha ter um pastor ou uma pastora, uma autoridade espiritual sobre a sua vida e caminhar aprendendo a palavra de Deus junto com os seus irmãos. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante desta palavra eu quero te agradecer, Senhor, porque neste dia o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais, está arrancando, Senhor, toda cegueira espiritual, Pai. Essa palavra é uma palavra de conserto, Senhor. Essa palavra é uma palavra de arrependimento. Essa palavra é uma palavra para que nós não venhamos a ir para o inferno. Eu venho te pedir, Senhor, que tu possa receber esse meu irmão, essa minha irmã que está tendo a decisão agora de aceitar a ti como Senhor e Salvador da vida dele. Eu te peço, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, escreve o nome dela no livro da vida, que tu venha abençoar, que tu venha direcionar para uma casa espiritual, que eles estejam debaixo da autoridade de um pastor, de uma pastora, de um líder espiritual, Senhor, e que nada nem ninguém venha atrapalhar o meu irmão, a minha irmã, de estar no céu futuramente contigo, para morar eternamente contigo, Senhor, porque esse foi o teu propósito desde a criação do mundo, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã tenha a aliança restabelecida contigo neste dia. É o que eu te peço, abençoa e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meu querido, minha querida, que essa palavra ela venha. Talvez você esteja vendo esse vídeo e você já seja crente, né? Você já saiba de tudo isso que eu falei. Mas caso você esteja em práticas que desagradam, que seja abominação para o Senhor, que você venha se arrepender diante dele. Peça perdão a ele, ele vai te perdoar. Peça a ele para te ajudar a executar a palavra de Deus. E que Deus te abençoe. Caso você não seja inscrito nesse canal